Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a palavra da semana, para começar a semana aí, né? Refletindo, pensando e se apegando também nas palavras que são de vida, né? Palavras de Deus para nós, tá bom? Lembrando que se você não gosta de ouvir os devocionais, se você não curte, né? Não tem problema nenhum. Depois vai vir vídeos aí para vocês acompanharem. Eu tô esperando terminar uma produção para poder colocar um vlog para vocês, mas já quero aproveitar, né, esse vídeo para dizer que na terça-feira, dia 6, tá bom? Agora de setembro, tem uma live com a Blue Star que eu vou fazer ensinando um tema de batizado, um topo de bolo. Então vai ser lá no Facebook da Blue Star, tá bom? Então se você me acompanha, entra lá no Facebook da Blue Star, a aula vai ser 3 horas da tarde na terça-feira, tá bom? No caso, você tá vendo esse vídeo na segunda, é amanhã, tá bom? Terça-feira. Mas voltando aqui para a palavra da semana, vamos lá. Eu vou ler um versículo apenas que tá lá em Provérbios, no capítulo 27, versículo 12. Diz assim, ó: o prudente antevê o perigo e toma precauções. O ingênuo avança às cegas e sofre as consequências. Bem simples de entender, né? Muitas vezes a gente age com ingenuidade, né? Não é? A gente muitas vezes quer ver a bondade em tudo. Eu sou uma pessoa assim, gente. Eu sou muito difícil, assim, de enxergar maldade nas pessoas. Mas a Bíblia nos ensina que a gente tem que ter prudência, né? E o que é essa prudência? É justamente o discernimento sobre todas as coisas. E esse discernimento, muitas vezes, da nossa parte, ele não vai vir sozinho. Ele vai vir se você estiver ligado com Deus, porque às vezes quando você tá ali recebendo um elogio, ou quando às vezes alguém entra em contato com você para falar sobre determinadas coisas, pelo menos comigo é assim, o Espírito Santo ele me revela, ele me mostra se aquilo que a pessoa tá falando realmente é sincero ou não é, né? Por quê? Porque eu sou uma pessoa que vejo bondade em tudo, mas às vezes existem pessoas que chegam pra gente que não tem toda essa bondade, né, que a gente imagina. Muitas vezes as palavras são bonitas, são elogiosas, né? São palavras assim cheias de ego, né? Para inflamar nosso ego, para falar que a gente é isso, que a gente é aquilo, mas no fundo a pessoa tem inveja, no fundo a pessoa não tá querendo o nosso bem, no fundo ela quer se aproximar muitas vezes para sugar, né? E eu tô falando isso, sim, não só pra mim, tá, gente? Pra todo mundo mesmo. Existem pessoas desse tipo em todos os lugares. Então, a gente tem que ter muito discernimento, muita sabedoria com quem que a gente tá conversando, com quem que a gente tá se associando, quem que a gente tá ajudando. Porque muitas vezes a gente tá ali investindo numa pessoa que, de fato, ela não tá ali por sinceridade, né? Então, que Deus nos ajude todas as vezes a enxergar essas coisas. Que a gente seja prudente para ver o perigo, né? E tomar precauções. Para as pessoas saber, para a gente saber até onde a gente vai com determinadas coisas, até onde a gente pode falar algumas coisas. Tem pessoas que contam tudo da vida delas para todo mundo, né? E isso acaba causando um certo problema na vida dela, porque todo mundo tá sabendo dos problemas dela, todo mundo tá sabendo dos sonhos dela, e todo mundo que sabe de tudo, dentre essas pessoas que sabem de tudo, existem pessoas que não apoiam, existem pessoas que têm inveja, existem pessoas que não querem ver o seu bem, não querem ver o seu melhor, né? E aí você vai dizer, Esther, então você acredita que existe inveja e inveja faz mal? Gente, é simples de entender, isso existe. Claro que isso não vai interferir na vida daquele que está firmado na palavra de Deus. Porque também aqui em Provérbios diz o seguinte, a maldição sem causa não encontra repouso, tá? No capítulo 26, versículo 3. Se você tá de boa com Deus, se você tá firmado no Senhor, não tem problema. Esse tipo de coisa, a pessoa pode ter a vontade que ela quiser, que não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Mas a gente tem que ser prudente, a gente tem que perceber, para não dar brechas, né, de causar danos. Então, a gente precisa ter essa sabedoria. E aí, eu quis trazer muito esse texto, porque falou muito comigo agora de manhã no meu devocional, que a gente tem que ser prudente, a gente tem que antever o perigo. Sempre que a gente for fazer um plano, sempre que a gente for fazer
algo que a gente quer executar, a gente pensar antes naquilo, né? E eu tô falando em diversas áreas da vida, né? Mas eu tô falando de pessoas, mas tô falando também de planos, de projetos, de sonhos. É prever o que pode dar errado no meio desse projeto, né? E se faltar recurso ali, e se faltar isso aqui, como que eu vou reagir? Você já tem que antecipar, você já tem que prever, né? O que você vai fazer se não der certo aquilo que você projetou. Você já tem que ter um plano B, né? Então, muitas vezes as pessoas não fazem isso. O que elas fazem? Elas são ingênuas, né? Como diz o versículo. Eu vou fazer isso e vai dar certo. Ok, mas aí você não se preparou, você não se planejou, você não anteveu o perigo, e aí quando ele vem, você não sabe o que fazer, você fica desesperado, você fica endividado, você fica temendo um monte de coisa, e aí, como é que vai ser, né? E aí é mais problema que você traz para você mesmo. Então, sempre que você quiser executar algum plano, sempre que você quiser fazer alguma coisa, planeje, né? Pense direitinho como é que vai ser. Eu digo isso, gente, porque eu sou uma pessoa muito impulsiva. Quando eu quero uma coisa, eu vou fazer. Eu sou ingênua, né? Na verdade é isso. Não, vai dar certo, vai dar certo. Mas, na verdade, a gente sempre tem que pensar realmente no que vai fazer. E, além disso, né? Ele fala, vê o perigo e toma as precauções, quem é prudente, mas o ingênuo avança às cegas, ele não pensa, ele vai, e aí depois ele sofre as consequências, né? Então, a palavra de hoje é para a gente refletir sobre as nossas ações, sobre os nossos planos e sonhos, não sair falando eles para todo mundo, porque nem todo mundo vai se alegrar com você, tá? Porque isso é fato, gente, nem todo mundo se alegra com as suas conquistas. Existem pessoas que estão caminhando com você, pessoas que estão falando ali com você, que elas estão se divertindo com aquilo que você está conquistando, naquele momento que você está dando aquilo para elas. No momento que você vai receber algo que é só para você, que é algo que Deus planejou para você, e que essas pessoas, algumas, não estou falando todas, mas algumas, veem que é maior do que o que Deus tem para elas, elas muitas vezes elas vão ficar, né, com aquele pé atrás e não vão mais querer te desejar o bem. Elas vão ter inveja, elas vão muitas vezes ser do contra, né? Ai, não, essa menina tá se achando. Ah, não, esse menino tá querendo demais já, né? Mas não, Deus tem o que tem para cada um, né? Deus tem o que tem para cada um, e eu sou uma pessoa assim que eu espero muito o tempo de Deus para todas as coisas. Por isso que as coisas fluem naturalmente na minha vida. Porque se não é o momento de eu ter, tudo bem. Se é o momento de ter, eu vou usufruir, vou me alegrar com aquilo e vou compartilhar isso com pessoas que vão se alegrar comigo, né? Vão se alegrar genuinamente. Porque sempre vai ter os dois lados, né? E a gente tem que ter muita sabedoria, muita graça de Deus para poder discernir todas as coisas. Então, tenha sempre perto de você pessoas de confiança, pessoas que você pode realmente contar e você sabe que ela vai se alegrar, pessoas que estejam com vocês em todos os momentos, mesmo quando você não tem nada a oferecer, sabe? Eu que tenho muitos seguidores, né, gente? Eu que tô exposta na internet por conta do canal, por conta daquilo que eu dou, né? Eu sei quem são os seguidores que me seguem por amor por aqueles que conhecem a minha trajetória, aqueles que estão ali comigo desde o início, aqueles que me apoiam de verdade, que se alegram com cada conquista. E eu vejo também aqueles que só querem sugar. Aqueles que no dia que você não coloca vídeo reclamam, aqueles que só sabem pedir não dão um elogio sequer no seu trabalho, aqueles que, enfim, a gente consegue enxergar todo tipo de situação, né? E eu trago isso para a nossa vida. Então, que você também reflita quem está do seu lado, quem está se alegrando com as suas conquistas de verdade, quem não está, né? Que Deus te dê discernimento, te dê sabedoria para você perceber quem que fica chateado, fica meio estranho quando você recebe uma bênção, sabe? Começa a cortar isso da sua vida, começa a cortar de contar para essas pessoas o que está acontecendo com você, porque isso existe, né? Isso existe e a gente tem que ser prudente. A Bíblia fala que a gente tem que ser prudente como uma pomba, né? Aliás, a gente tem que ser simples como uma pomba, ou seja, puro. Sempre tem que ver a bondade nas pessoas, sim, mas a gente tem que ser prudente como uma serpente. Por quê? Porque uma serpente, ela fica ali na espreita só
preparada. Se ela vê que tem alguma ameaça, né, ela vai dar o bote, não é isso? Então, claro que a gente não vai atacar ninguém, mas é no sentido da gente se resguardar, no sentido da gente observar. Então, pratique a observação. Observe tudo que está ao seu redor, observe as pessoas que falam com você, observe as pessoas que lhe pedem muito as coisas, sabe? Porque isso vai mostrar a intenção delas, isso vai mostrar quem de fato está com você, quem de fato não está, tá bom? Então, o prudente vê o perigo e toma as precauções. E aí você vai dizer assim, mas eu já errei muito nisso então, eu já falei muita coisa e depois eu vi que não deu certo, será que foi por isso? Pode ter sido. Então agora você tá ciente de que você tem que ser mais prudente, de que você tem que ser mais sensato nesse sentido, com as suas palavras. E o ingênuo avança e sofre as consequências. Não é errado ser ingênuo. A gente tem que manter essa pureza no nosso coração, nos nossos olhos. A Bíblia fala que os nossos olhos, eles são a luz, né, de todo o nosso corpo. Se os nossos olhos são bons, todo o nosso corpo vai ser bom. Só que à medida que a gente enxerga as coisas boas nas pessoas, a gente também tem que ter essa prudência de entender que nem todo mundo é bom, né? E é isso, que Deus nos ajude a enxergar todas essas coisas, que Deus nos ajude a ter discernimento sobre os nossos projetos, sobre os nossos planos, aquilo que Ele colocar no nosso coração, a gente tá ali guardando e executando e contando sim para pessoas de confiança, compartilhando com pessoas depois que aquilo já está concluído, né? Então, eu tenho muitos sonhos, eu tenho muitos projetos, mas muitos deles quase ninguém sabe porque eu apresento somente a Deus. E quando aquilo acontece, de fato, é que eu já abro e já falo para as pessoas. Então, que seja assim na sua vida. A primeira pessoa e a única pessoa, assim, de extrema e total confiança que você pode ter na sua vida é Deus. Então, a primeira pessoa onde você vai contar os seus planos, onde você vai apresentar seus projetos, tem que ser Deus. Porque Ele que sonda o nosso coração, Ele sabe a intenção do nosso coração, Ele vai dar aquilo que nós merecemos, não aquilo que a gente simplesmente quer. Porque também tem isso, né? Se a gente não é uma pessoa que se alegra com a outra, se a gente não é uma pessoa que se anima com os planos do outro, se a gente não é uma pessoa que ama os outros, como que a gente vai querer ser abençoado, né? Da mesma maneira. Então, fica a dica, tá? Então é isso, um beijo, uma ótima semana para vocês, fiquem com Deus, não esqueçam, terça-feira tem live com Blue Star lá, 3 horas da tarde no Facebook, tá bom? Facebook da Blue Star. Eu espero vocês lá, um beijo, tchau, tchau, boa semana para vocês.